Olá meninas, como vão? Tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre roer unhas. A sua criança chega numa certa fase, 4 anos de idade, 5 anos de idade, ou um pouquinho mais, elas começam a roer as unhas. Leila, como eu faço para que elas não roam unhas, né? O que fazer? Bem, eu quero falar com vocês hoje sobre isso, tá bom? Ajudar um pouquinho vocês nesse aspecto. Principalmente nesse momento de pandemia, em que a criança está bem confinada, bem isolada e entediada, muitas vezes já brincou de tudo, já não sei mais o que fazer, você também não sabe mais o que inventar e ela começa a roer as unhas. Vamos falar sobre isso? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é vocês observarem o porquê. Analise, observe. Primeira dica, observe por que ela está roendo as unhas, né? Essa criança teve um grau de ansiedade muito alto nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Ela está ansiosa, pode ser uma coisa. Outra coisa que pode ser na análise, na observação, é a substituição de algum objeto. Ela substituiu um objeto pelo roer as unhas. Já vou falar sobre isso, vocês vão entender melhor. Pode ser porque ela quer se acalmar, ela tá tão nervosa, ela tá tão estressada, ela tá irritada, ela tá agitada, ela tá hiperativa. E para se acalmar é um método que ela tá utilizando para poder dar uma relaxada, uma desestressada, para se acalmar, tá? Então, pode ser tudo isso, pode ser por uma outra questão? Pode, mas a princípio pode ser um desses itens. Bom, o que eu faço? Olha, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é, se for uma ansiedade, se você percebe, Leila, ela está ansiosa, primeiro a gente precisa observar se ela está sofrendo com essa ansiedade, porque se ela estiver sofrendo, nós vamos precisar encaminhar essa criança para um tratamento psicológico, tá? Porque o psicólogo vai poder ajudar essa criança a lidar, a tirar essa ansiedade, o que levou esse sofrimento, para que ela passe então a modificar o comportamento dela de roer unhas, tá bom? Então uma das coisas é encaminhar se essa criança estiver sofrendo a ansiedade, tá bom? A gente pode ajudar também esta criança não chamando atenção, não brigando com ela, né? No momento que ela coloca o dedo na boca, que ela está começando a roer as unhas, você não vai lá e dá um tapa na mão dela. Muito comum as pessoas ir lá e dar um tapa na mão ou chamar atenção, para de roer a unha, tira o dedo da boca, para com isso. Então a gente não vai chamar nem vai brigar com essa criança, tá bom? Quanto mais você faz isso, mais aumenta o nível de estresse dela ou de ansiedade dela e ela vai tender a roer mais ainda, tá bom? Então não vamos chamar, nós vamos simplesmente distrair. Então, uma das dicas que eu dou para vocês, distrai essa criança. Percebeu que ela foi pôr o dedo na boca, você diz: ai, vamos fazer tal coisa? Olha, vem cá, deixa eu te mostrar esse livro. Pede para a criança pôr a mão no livro. Faz algumas atividades manuais com as mãos. É outra dica que eu quero dar, segunda dica que eu quero dar para vocês. Utilize, essa criança precisa colocar as mãos em atividades. Tire o processo de ela ficar muito livre com as mãos, porque a tendência é ela pôr na boca. Então, bota para trabalhar essas mãos para que ela, por exemplo, numa culinária, você vai fazer uma culinária com ela com as mãos todas sujas e trabalhando com as mãos, ela não vai lembrar de roer as unhas, ela não vai pôr o dedo na boca, por conta de tudo isso que você está movimentando, né, numa atividade com ela. Então, faça isso, coloque em prática as mãozinhas dessa criança e distraia essa criança, tá bom? Dei 3 dicas até agora. Quarta dica que eu quero dar para vocês é: a gente pode
ajudar essa criança a se acalmar de outra maneira. Ela está muito estressada, ela está muito nervosa, ela está muito entediante, ela está usando para se acalmar. Tente, olha, eu falei no último vídeo aí sobre musicalidade, tente achar outras maneiras para ela se acalmar. A música é uma forma de você se acalmar, é uma forma da criança se acalmar. Põe as músicas relaxantes, músicas que deixam a criança mais tranquila, ou se ela está muito agitada, muito hiperativa, ela está cheia de energia, bota música para ela pular, para ela, sabe, correr, para ela poder se movimentar bastante e gastar essa energia. Então, a gente vai dar atividades de acordo com a necessidade ali, mas se for para se acalmar, você dê coisas para que ela se acalme. Uma pintura, uma coisa mais calma para essa criança, tá bom? Muito bem, se for, vamos supor que Leila, para se acalmar, será que eu posso utilizar, pintar unha dessa criança, mesmo que ela tenha 3, 4 anos? Pode. Hoje em dia tem esmaltes próprios para criança. Compre esses esmaltes, passa por cima desses esmaltes aqueles com estrelinhas de adulto mesmo, que tem estrelinha, que tem bolinha, que tem brilhozinho, põe em cima desse esmalte infantil, que não vai danificar a unha dessa criança, e brinque. Vamos pintar a unha, todo dia a gente pinta a unha, ou cada 3 dias a gente troca nosso esmalte, para que a criança se motive a não colocar o dedo na boca, porque ela quer muito ficar com essas mãos lindas, né? Ela gostou tanto do esmalte que ela não vai ter coragem de estragar esse esmalte. Então, às vezes funciona, para algumas crianças isso funciona assim, mas Leila, ele é menino, a gente vai utilizar tatuagem, tá? Tá cheio de tatuagem hoje em dia, em alguns lugares infantis, e você vai, se você encontrar na sua cidade, né, tatuagem, mas aqui em São Paulo tem bastante lugares que tem tatuagem infantil, você vai tatuar a mãozinha dele, pode, se for pequenininho, tatua cada dedo, e aí a gente vai pôr a tatuagem aos poucos. E como a criança está em casa, ela não vai sair para nenhum evento, então use e abuse desse período de isolamento para encher o braço da criança de tatuagem, se for o caso, né? Mas para que a gente consiga reter aí esse processo de roer unha. Então, às vezes eu combino assim com a criança, olha, eu vou pôr aqui uma tatuagem no seu dedo toda vez que você terminar o dia e não pôs o dedo na boca, né? Então, eu vou dar, dependendo da quantidade de vezes que essa criança coloca a mão na boca, eu vou dar uma alternativa onde ela consiga cumprir. Isso é um grande detalhe. Você precisa fazer algo que ela consiga cumprir. Então, se essa criança coloca o dedo toda hora na boca, então não vai ser o dia inteiro, vai ter que reduzir o tempo. E aí você vai dar uma tatuagem para cada dedo, tá? Então, vai se passando isso aos poucos, mas é funcional. A criança quer tanto adesivo ou quer tanto a tatuagem que ela vai se esforçar e vai se policiar, vai pedir para você ajudar ela, para ela não pôr o dedo na boca, tá? Outra dica que eu quero dar para vocês é na substituição de um objeto. Leila, você falou que tipo de objeto ela substituiria o dedo na boca? Ao roer unha, a chupeta. Quando a gente retira a chupeta dessa criança aos 3, 4 anos de idade, 5 anos de idade, 6, a gente retira, essa criança fica mais ansiosa, muitas vezes a criança fica mais irritada, mais nervosa, e muitas colocam o dedo na boca e começa a roer unhas, tá? Como substituição da chupeta para se acalmar, para lidar com algumas frustrações, ela começa a pôr o dedo na boca. Então, essa substituição é que tá levando ela a roer unha. O que a gente tem que fazer? Todas as dicas que eu já dei anteriormente. Mas uma coisa que eu acho que é importante e que dá muito certo é você fazer, pode ser numa folha sulfite, pode ser numa folha A3, pode ser numa cartolina, não importa. O que você tiver em casa, você faça
um quadro e nesse quadro você vai colocar aí adesivos. Toda vez ela escolhe o adesivo que vai colocar, toda vez que ela conseguir não colocar a mão na boca, você vai dar um adesivo para ela colocar nessa planilha, nesse quadro, aonde ela achar melhor, tá? E nós vamos fazer isso diariamente. Então, do 1 ao dia 30, você coloca nessa planilha, que pode ser um calendário, não tem problema, e você vai fazer uns adesivinhos, né? Vai dar uns adesivinhos ou carimbo, tem alguns que eu até utilizo carimbo, e a gente vai carimbando aí quantas vezes ela não colocou o dedo na boca. Ela vai ganhar um adesivo, ela vai ganhar um carimbo. A criança adora, porque ela começa a querer ganhar mais e mais e mais e mais e mais carimbo, ou mais e mais e mais adesivos para colocar. O negócio é colocar no quadro o adesivo, escolher o adesivo que ela quer colocar nesse momento, e isso vai fazer com que ela se motive a se policiar e não pôr o dedo na boca, tá bom? É isso, espero que eu tenha te ajudado e até o próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo, meninas, se inscreve lá no meu canal, tá bom? Não esqueça, e dê uma curtida aqui, compartilhe com quem precise, com quem tá com uma criança lá roendo as unhas, isso machuca, ajude essa pessoa, tá bom? Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!